Convido agora, então, o Jorge Maia, consultor, arquiteto de soluções de IoT, para falar para a gente sobre inteligência artificial e os projetos, o que muda. Jorge, o palco é seu. Maravilha, obrigado, Laiane. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal, e vamos tentar fazer um bate-papo aqui, né, de algo que é totalmente novo, né? A gente está vendo aí nos últimos 5 meses uma mega evolução em algumas falas sobre inteligência artificial, tá? Como a Laiane bem aí me apresentou, né? Eu venho da área de consultoria, então trabalho hoje na Crazy Tech Labs, a gente trabalha com a internet das coisas, atendendo Brasil e mundo, né? A gente hoje tem cliente na Europa, temos sede nos Estados Unidos, estamos participando aí de alguns projetos, tá? Sou premiado pela Microsoft também. Aproveito para deixar aqui na tela um QR Code para quem aí quiser se conectar comigo, para a gente bater um papo, trocar uma ideia aí online, né? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa trazer, né, para essa nossa fala é a gente está vivendo uma nova era de algo que é novo dentro desse ramo da inteligência artificial. Não necessariamente novo na concepção de fazer agora, de ter sido criado agora, mas de fazer barulho agora, né? A gente está falando desse Generative AI, né? Que é um ramo da inteligência artificial que permite a criação de conteúdo. Algo que até então a gente não tinha muito, né? Anteriormente. Por quê? Porque antes a gente estava falando de predizer valores, de ser mais assertivo acerca de uma imagem, por exemplo, fazer contagens, fazer uma ideia de um aprendizado de máquina para que eu conseguisse operar aquilo ali. Agora a gente está falando de algo que é eu vou gerar conteúdo, eu vou criar uma imagem, eu vou gerar um texto, e aí faz esse barulho todo, né? É o que todo mundo hoje está falando do Chat GPT. Né? O Chat GPT é algo que chamou e trouxe essa atenção, né? A gente tem um investimento bilionário em cima da OpenAI, que fez a criação do GPT. A gente tem agora uma discussão, Google entrando no mercado, quais países, né, estão começando a brigar com essa nova revolução de inteligência artificial. E aí eu trouxe aqui na tela, né, uma definição do próprio ChatGPT, né, que o Generative AI é um ramo que permite às máquinas criem conteúdo original, imagens, texto, música, com base em aprendizado de padrões em conjunto de dados. Daqui a pouco a gente vai entrar em alguns detalhes aí desse universo. E aí a gente tem essa diferenciação pela criação do conteúdo, que é tão bom, tão perigoso e tão problemático ao mesmo tempo. Mas a nossa pergunta aqui hoje para essa sessão é: como é que a AI pode nos ajudar focando em projetos? Né? A primeira coisa que eu acho é que a AI, falando da generativa, né, a gente consegue gerar coisas que teríamos trabalho humano para fazer. Então, criar alguma coisa, montar alguma coisa, buscar dados, experimentar em cima desses dados, coisas que eu teria muito tempo, validar informações. E aí, quando eu falo validar informações, validar as minhas informações. Eu posso, por exemplo, pegar dados de leituras minhas, né, trazer esses dados de leitura e dizer, meu, me dá uma ideia baseado em padrões de utilização de dados em séries temporais, se eu estou indo no caminho certo ou no caminho errado. Quanto tempo eu levaria para fazer isso? Quanto tempo eu perderia para, não perderia, mas investiria para escrever um algoritmo para fazer isso, para escrever um código que vai fazer isso. Hoje a gente tem isso numa chamada. E aí vale aqui eu já trazer uma vírgula, né, nessa fala toda e dizer assim, muita gente está olhando o Chat GPT. A ideia do Chat GPT é eu ter um prompt chamando alguma coisa e ele me responder aquela alguma coisa. Quando a gente fala de desenvolvimento, né, da criação de produtos tecnológicos, eu tenho tudo isso baseado em APIs. Então eu posso orquestrar isso da forma que eu quiser nos bastidores, sem necessariamente ter essa entrada de linguagem natural. Por que isso é tão bacana? Por que isso tem revolucionado tanto? Eu vou trazer um exemplo. Eu queria criar um diagrama usando Mermaid.js em JavaScript, né? Que é um formato muito legal para você fazer diagramas. Então aqui eu falo de diagrama de bloco de estados, né? Falo de diagrama de sequência, diagramas de Gantt, diagrama de timeline. Eu consigo fazer uma série de coisas. Eu digo assim, meu, eu preciso criar um Gantt aqui, um Gantt chart para mim, que me diga assim, eu vou ter requisitos durante 10 dias, eu vou ter arquitetura durante 8 dias, eu vou ter codificação durante tanto tempo aí, 35 dias. E eu tenho pré-requisitos, né? Eu tenho atividades predecessoras aí desses caras. Cria um diagrama de Gantt usando o Mermaid.js para mim. O que o GPT faz? Cria. Tá aí, claro.
Esse aqui é a tela do GPT, né? Para quem nunca usou o ChatGPT, né? OpenAI, tá? E você bate nele lá, você tem acesso a isso de graça, né? Se você quiser pagar o Pro, tem alguns diferenciais, mas você consegue usar isso gratuitamente. Consegue usar gratuitamente no Bing também, se você quiser fazer uso. Tá? Olha só que bacana. Ele gerou o diagrama para mim, concorda? Ele é tão convincente quanto uma criança pedindo um brinquedo numa loja. Ele me convenceu, eu tenho o diagrama. Só que eu conheço o Mermaid JS. E a estrutura eu uso todos os dias. Tá errado. Eu não posso ter a estrutura desse jeito. E aí, eu disse para ele, eu disse assim, mano, deixa eu te explicar. O diagrama tá errado, irmão. O formato deveria ser requisitos, 2 pontos. Uma nomenclatura com a data seguida do tempo. Só que a data tem muito a ver com a atividade anterior, para eu poder encadear o Gantt, né? Só que ele não entendeu dessa forma. Aí o que ele fez? Peço desculpa pelo erro. Veja, aqui está uma versão corrigida do diagrama, usando a sintaxe correta. Me convenceu de novo, certo? Tá errado. Aqui ele colocou a data. Na verdade, aqui ele devia ter colocado depois da atividade N1, ou N2, ou N3. Mas ele já ajustou um pouco. Por que isso é bom, se ele me gera coisa errada? Porque, olha só, ele escreveu tudo para mim, estava quase perfeito. Agora eu entendo e sei o que eu quero. Então eu venho aqui no Mermaid, jogo esse cara, ou uso um plugin qualquer aí, Visual Studio Code ou qualquer outra coisa, né? E trago esse cara e gero o diagrama que está aqui nessa lateral, né? Então faço essa geração do diagrama. Meu produto final é o que me interessava, é o diagrama. Isso é bom ou isso é ruim, Jorge? Eu acho que isso é sensacional. E eu vou trazer uma discussão filosófica aqui, muito rápida, né? Para a gente não entrar nos detalhes da ideia. Ele é muito bom, desde que você sabe o que está pedindo. Desde que você tenha consciência de que isso é uma ferramenta. Isso não substitui você. Isso te ajuda a ser mais produtivo. Isso lhe dá mais tempo para que você evolua na sua profissão. Para que você cresça a sua capacidade produtiva. Se você for nessa linha de pensamento, isso aqui é a ferramenta para você. Olha só que bacana eu tenho aqui. Hoje eu tenho isso integrado, por exemplo, dentro de ferramentas. Isso aqui é o GitHub Copilot, que está rodando em preview ainda, né? Se você quiser, tem como você ter acesso a isso aí, tá? Algumas coisas ainda estão somente em private preview, mas esse aqui, por exemplo, já está em preview, né? Eu cheguei e disse assim, como é que eu insiro rotas e consumer groups usando o Terraform, ou seja, estou inserindo algo aqui extremamente técnico, eu quero uma infraestrutura as a code gerada, gera isso para mim. Para um recurso específico do Azure, da nuvem da Microsoft, tá aqui, ele gera para mim. Aí eu digo, não, tá muito bom, mas eu não quero usar só para isso, eu não quero usar só para gerar código, só para gerar coisa. Eu quero usar para me ajudar também. Então eu chego aqui e digo assim, como é que eu configuro no IoT Hub para usar um Keystone Domain? E ele me traz. Do mesmo jeito que ele me trouxe aquela questão lá do Gantt chart, né? Aqui eu tenho erros. Eu sei porque eu uso diariamente. Então ele te ajuda? Ajuda. Mas o que vai fazer a mudança aqui no seu formato? O como você faz esse pedido. Que dados você dá de entrada para ele, né? Então, é o input que vai acabar te dando um bom output, né? O modelo é muito bom, mas você tem que ter aí alguma coisa para te ajudar. Outra coisa que é muito bacana e que vai ajudar bastante nos projetos, né, é a personalização e as melhorias. A gente tem um case de sucesso aqui, que é o IoT Newspaper. A gente produziu um produto, que é um site, e ele se baseia em fazer resumos de notícias de internet das coisas para pessoas determinadas, personas, né? Então eu chego e digo assim, eu quero para alguém de business uma fala desse mesmo texto, e eu quero para alguém extremamente técnico uma fala desse mesmo texto. Veja, ele está usando o conhecimento do modelo para modificar o resumo do texto. Aqui, a minha chance de ir errado é muito pequena. Eu não estou pedindo para ele criar nada. Eu estou pedindo para ele especializar alguma coisa. Isso o modelo vai ter uma assertividade muito grande para mim. Outra coisa que é muito bacana, automatização. Aqui eu trouxe um caso muito bobo, né? Crie para mim 1.595 nomes de pessoas baseados na seguinte regra: devem começar com uma consoante, deve ter um sobrenome e o número em texto. E aqui tá Anderson 1, Bruno 2, Carlos 3, Diego 4, Edson 5 e por aí vai. Né? Criatividade. Outro ponto importante, né, para a gente trazer. E aqui eu acho que é um dos pontos mais legais. É onde eu posso estimular a inovação, onde eu posso trazer novas perspectivas,
trazer insights para dentro de algo. Como? Novamente, bons inputs geram bons outputs. Hoje, a gente está vendo muita gente falar sobre ChatGPT e usando o ChatGPT como eu estou mostrando aqui nessa apresentação. Faça uma pergunta como se ele fosse um ente, né? Alguém que sabe tudo, o oráculo. E aí, oráculo, me diga como é que eu faço como um gerente de projetos e tal. Essa é a melhor forma? Não. Mas é uma forma que você está vendo aqui na tela que funciona. E é a forma como muita gente está se utilizando disso. E esse é um ponto que a gente vai ter que evoluir, né? No como eu trago os dados para serem entrada, né, dessas minhas buscas, dessas minhas pesquisas, dessa minha busca por esses insights, tá? Para que eu consiga, a partir daí, ter uma boa geração em cima desse modelo. Hoje, você consegue ter entrada, por exemplo, dos seus dados, tipo, perdão, tipo, digamos que eu tenha uma empresa que eu tenho vários caminhoneiros. Tá? Eu vou dar entrada dos dados dos caminhoneiros em um modelo já treinado, tá? Só que eu vou trazer esses dados para que ele, em tempo real, consulte esses dados. E aí eu vou habilitar uma conversa em formato natural para que eu tenha o meu próprio site GPT. Meus dados com o modelo GPT. Vou juntar esses dois caras. Aí eu posso ter algum serviço meu interno que a pessoa entra lá e diz assim: eu sou o caminhoneiro tal e eu queria saber quantas viagens eu fiz no último mês. Você fez tantas viagens, fulano. E no mês passado você fez menos viagens, então você teve um crescimento de tanto. Mas eu estou vendo aqui que você viaja muito na Rota do Nordeste. A Rota do Nordeste vai te dar tanto de lucratividade, mas a gente tem agora algo novo, que é a Rota Belém-Brasília, que você tem uma troca melhor disso, daquilo, ou seja, meus dados, o melhor dessa geração, meu produto. Veja o quanto isso me acelera, né, o desenvolvimento de novos produtos. O quanto isso traz para mim. O único problema disso tudo é que nem tudo são flores. Né? E aí eu tenho um negócio que pouquíssima gente vem discutindo. As pessoas gostam muito da ideia binária das coisas. Né? Ou é bom ou é ruim. Ou eu uso ou eu não uso. Eu vou proibir. Ninguém deveria usar. Não presta, não é bom. Não é isso. A gente tem que pensar prós e contras. A gente tem que colocar na balança e dizer assim, eu assumo risco até aqui, mas eu consigo chegar mais longe com esses riscos. Então eu vou tangibilizar isso, ou seja, gestão em cima dessa problemática é uma nova ferramenta. A gente tem que aprender a viver com ela. Não adianta fugir. Eu posso fugir durante alguns meses, mas eu vou ficar obsoleto no mercado. Eu fui o primeiro cara a ter um portal de não sei o quê. Que bom, cara, fico feliz. Mas o mercado não costuma remunerar isso e bater palma para isso. O mercado gosta de vanguarda. O mercado gosta do que é novo. Cadê as apps únicas de mercados que faziam entrega mais barata? Todo mundo se rendeu às apps de marketplace. Não tem como fugir muito disso. Então, hoje a gente tem que se acostumar. Agora, temas que eu vejo que são pouco discutidos. É muito discutido, não devemos usar, vai acabar com os empregos, vai uma série de coisas. Acho que a gente tem que começar a discutir o seguinte: discriminação e viés. Se eu tenho um modelo que foi treinado, baseado em dados que já existem, e a gente tem um mundo onde a discriminação está presente, onde existe viés na geração dos dados, esses modelos têm discriminação e têm viés. Então eu preciso tratar isso para entender como eu vou mitigar esses riscos e garantir que as soluções sejam equitativas, que as soluções sejam éticas. Outro problema, venho falando aqui desde o comecinho. Bons inputs geram bons outputs. Porém, veja, eu dei um bom input naquele caso do Mermaid lá. Eu disse, eu quero um gráfico gigante usando Mermaid. Mermaid não é uma coisa nova. Quando a gente fala de GPT, a gente está falando de algo que é assim, 2021 ali teve um ponto de corte de entrada, né, mais ou menos. Ok, já existia Mermaid, então já tinha como você saber isso. Né? Eu tive a saída errada, mesmo eu dando um bom input. Então a gente não tem controle sobre a saída. E aí eu posso ter resultados imprevisíveis, eu posso ter problemas, né,
E eu não tenho como ter essa garantia. É óbvio que eu tenho como fazer um ajuste fino para ele ser mais criativo ou menos criativo. Quanto mais criativo, mais inventivo é a minha saída. Quanto menos criativo, mais assertivo baseado nos dados de treinamento eu tenho. Se eu junto os meus dados a um modelo que é muito bom, eu tenho algo que potencialmente pode ser muito bom, mas que ainda é desconhecido. Tá? O poder disso ainda é desconhecido. Então, isso aí Eu participei agora, recentemente, de um evento em São Francisco sobre AI. Foi um dia falando sobre AI. É monstruoso o poder de fogo que está chegando. Isso aí não tenha dúvida. E a gente está discutindo muito, né, o ChatGPT e o OpenAI. E aí eu estava conversando com o pessoal lá e eu disse assim, mas eu tenho medo do futuro, porque não tenho medo do futuro pelo que vai acontecer. Veja, não é aquela negação, né? Ah, isso aqui é muito novo e desconhecido. Não, a gente lida com alta tecnologia aqui o dia inteiro, então a gente está acostumado a ler algumas coisas de futuro. Mas eu me referi ao eu tenho medo do que vem por aí, porque o poder de fogo do GPT é muito grande. E tem pessoas treinando coisas com poder tamanho ou maior. E quando a gente fala do OpenAI, a gente tem investimento Microsoft, a gente tem investimento de outras empresas, a gente tem uma série de olhares em cima disso, mas a gente está falando de outros modelos que estão vindo por aí que não vão ter esses olhares. Hoje a gente trabalha, né, numa ideia de que eu tenho uma deep web real acontecendo, com dados sendo roubados, com uma série de coisas, né, sendo trafegadas ali, ou seja, qual vai ser o poder de fogo de um ransomware daqui a alguns anos? O quanto isso vai realmente me abalar? O como vai mudar a indústria da produção de anti-malware, por exemplo, se agora eu tenho um potencial gerador de malware infinito? São pontos, né, para a gente ter aí, que entra um pouco nessas questões legais e éticas, né? Então, o uso de Generative AI tem preocupações legais e éticas. De quem é o direito autoral? Como vai funcionar? Eu estava lendo ontem, né, sobre um caso de um advogado que fez uma petição 100% usando o GPT. E as citações feitas não existiam. Não existiam os casos. E o cara recebeu uma punição por isso. Li também num perfil do Twitter um pessoal falando que muita gente está escrevendo artigos científicos usando direto o ChatGPT. Você tem inclusive plugins que fazem isso, tá? Que promovem a criação de artigos científicos. É sensacional, não tenha dúvida. Mas é inventivo. E a ciência não é inventiva. A ciência é replicável. A ciência é baseada em fatos, em experimentação, em uma série de coisas, em procedimentos principalmente. E, no principal, referências. Quando eu tenho alguma coisa que inventa uma referência potencialmente danosa para algo que tem um potencial gigantesco de acreditação, como é o GPT, é um poder muito forte. E a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Então, novamente, a gente depende de dados para isso. Eu estou falando de algo em que eu bato de frente com ele, né, e peço coisas que ele já tem dados treinados. Mas por que não? Nós, criadores de tecnologia, utilizarmos isso de outra forma, utilizarmos isso como ferramental para melhorar produtos atuais, né, para criar um arcabouço novo de algo novo, mas com esse poder de fogo de criação, de aceleração, digamos assim. E aí, tem um ponto, né, importante aqui nesse case, né, que é, o que vem por aí? E eu acho que essa é a pergunta agora, né? Eu tenho visto muita gente falando sobre predições de futuro catastróficas do tipo empregos, né? Todo mundo vai se perder e tudo mais, e papá. Não sei, cara, não sei. Eu vejo que a gente tem possibilidades muito grandes, eu vejo que a gente tem problemas que ainda não estão sendo discutidos como deveriam ser discutidos. Hoje a discussão, como eu falei, é muito binária, é usar ou não usar, e muitas coisas baseadas em achismo. Eu gostei, achei muito bom. Baseado em quê? Você verificou, você validou, né? A gente tem tentado utilizar aqui para várias coisas. Muitas funcionam muito bem.
né? E são vários modelos, né? Você tem modelo para geração de imagem, você tem modelo para geração de código, você tem modelo para geração de texto, modelo para interpretação, tá? Então você tem uma série de coisas. E aí você se depara com coisas do tipo: várias empresas estão banindo o ChatGPT. Então eu busquei essa notícia aqui hoje, né, mais cedo, para pegar algo que fosse, né, mais assim, novo. Foi a última que eu achei do dia 19 agora de maio. Tá? E diz assim: 7 companhias já baniram os empregados de fazer uso do ChatGPT. Concorda que é uma manchete que é bruta, né? Um negócio que, assim, é um banho de água fria no universo todo que está colocando isso aí como sendo o salvador, né, da pátria e tudo mais. Eu vejo o GPT como algo que vai pegar porque está colocando em prática tudo que muita gente tentou durante muito tempo. Né? A gente teve durante muito tempo algo que dizia assim: vou automatizar as suas atividades, mas você tem que ter uma capacidade de escrever o script. Vou criar a facilidade de gerar apresentações para você no PowerPoint, mas você tem que saber o texto, você tem que criar o texto, você tem que encadear suas ideias, você tem que ter a imagem. Agora a gente está vendo algo que já cria um design próprio para isso. Eu vou criar alguma coisa que ajuda o ilustrador de imagens a fazer novas imagens. A gente está vendo agora, né, o Midjourney, por exemplo, lavando esse mercado, né, criando coisas aí absurdamente legais. Né? Aí quando você vê um negócio desse, diz assim: meu, mas que coisa, por que será, né? Aí vamos trazer os nomes. Apple está tentando desenvolver a própria. Samsung está com iniciativas também. Quando a gente fala de JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, eu tenho problema de quê? Eu tenho problema de vazamento. Imagina você começar a oferecer investimento num treinamento de uma IA, onde eu coloco tudo isso sobre a pessoa e digo assim: ele tem um perfil tal, funciona assim, funciona assado, tem isso, tem aquilo, e o medo disso vazar. Então não é companhias estão banindo o chat GPT. O risco ainda é muito alto para a utilização do chat GPT. A Amazon, por exemplo, está tentando criar uma ferramenta interna para bater de frente com a ferramenta da Microsoft, do GitHub Copilot, que é sensacional. Que, inclusive, quem aqui na audiência estiver me assistindo for aluno de graduação, de pós, né? Você pode validar seu e-mail e pedir a sua conta gratuita para utilizar o GitHub Copilot. Então, são ferramentais muito bons. A gente tem que tomar cuidado com esse barulho negativo. E aí, para eu encerrar aqui, a gente abrir para pergunta, né, e bater um papo, eu fui atrás e disse assim: mas será possível, cara, que uma instituição do tamanho de uma JP Morgan, de um Bank of America, por que será que eles estão batendo tanto de frente com o ChatGPT? E aí eu chego nessa notícia aqui, em que o JP Morgan, né, está criando um serviço no modelo linguagem natural, vamos esquecer o nome ChatGPT, no modelo de linguagem natural, para que eu vire para ele e diga assim: eu tenho 75 mil reais. Onde eu devo investir? Qual que é o seu perfil? O meu perfil é que eu preciso de liquidez, eu preciso desse dinheiro para fazer um investimento tal, em tal lugar, nessa forma, não sei o quê. Tudo bem. Baseado no mercado atual, onde a gente está com a inflação quase que controlada em alguns países e um cenário, né, mundial problemático ainda, com questões de guerra, algumas coisas se ajustando na geopolítica mundial, você deveria ir para um título de tesouro, você deveria ir para isso, para aquilo, nos próximos 3 meses, porque a gente tem uma curva que vai se inverter não sei aonde. Essa fala, eu precisava de alguém fazendo uma análise monstruosa por trás. Agora, eu tenho a possibilidade de fazer um ajuste fino de algoritmo baseado nos meus dados que alimentavam os meus analistas para criar uma ferramenta dessa. Coisa que antes ia requerer um investimento muito grande. Um benchmark que ia demorar demais. Então muita coisa acontecendo. Né? E aí eu vejo uma problemática, né, da gente se acostumar. É algo que a gente, na minha visão, tem que se acostumar. Deixa eu botar meu QR Code aqui na tela, se alguém depois quiser aí bater um papo sobre esse tema, estou à disposição nas redes, e aí vamos
abrir aí para a gente fazer pergunta, né? Se tiver alguma questão aí para a gente conseguir discutir agora por aqui. Senão a gente pode também discutir depois aí nas redes. Pergunta, pessoal. Aproveite o espaço. É uma temática muito legal. Não fiquem acanhados. Nada de nada de vergonha, né? Deixa eu aproveitar então para fazer uma pergunta. Eu sou professora de nível superior e na última prova que eu apliquei, meus alunos utilizaram o chat GPT para colar. E aí eu falei, eu sou muito tranquila em relação a essa questão de cola, de provas, não concordo e tal, mas é um regime da universidade. E aí, nesse sentido, o que você acha dessa questão? Eu acho que a gente vem vivendo uma mudança na educação muito forte há muito tempo, né? Eu faço parte de algumas cadeiras, né? Aqui no IDP, eu estava, inclusive, hoje dando uma matéria de IoT, né? Faço parte da pós-graduação da FIAP lá em São Paulo também, com as cadeiras de arquitetura de IoT. E um ponto que a gente tem que começar a repensar como educadores, né? É que o modelo de trazer o aluno a pensar tem que mudar. A gente viveu algo muito prescritivo, né, e descritivo durante muito tempo. E agora a gente está vivendo uma era onde a informação bate na porta com muita força. Hoje eu tenho vídeos do TikTok de 3 minutos que tentam ensinar coisas extremamente complexas, que não faz, na minha visão, isso não faz o menor sentido. Isso é um desserviço, né, em alguns casos. Em alguns casos é perfeito, é sensacional. Quando você tem aquelas pílulas de conhecimento, coisas, né, sucintas, mas a gente sabe que tem coisa muito na tentativa de ser nós somos avançados, né? A gente vive uma guerra e sobre a ideia, né, da graduação ter valor ou não ter valor. Então, essa discussão sempre vem à tona, né? E acho que a era agora é exatamente da gente trazer a discussão, às vezes, de modelos de avaliação, trazer a discussão, né, sobre o como a gente insere, né, essa ideia de GPT e ChatGPT, né, não sei se esse vai ser o futuro, mas como é que a gente insere isso no dia a dia? Porque a minha maior preocupação não é sobre o uso do ChatGPT para o cara colar na prova, é sobre a criação de seres humanos medíocres com a utilização de ChatGPT, onde o ser humano está mais preocupado, em alguns casos, em que o ChatGPT faça o trabalho dele do que efetivamente que o ChatGPT auxilie o trabalho dele para que ele ganhe mais tempo e evolua profissionalmente. Então esse é um ponto que eu acho que a gente tem que pesar dentro da sala de aula e trazer para essa temática, né? É o caso do código aqui que eu mostrei. Ele me traz a resposta? Sim, ele me traz a resposta, mas a resposta está errada. Então, como eu validar se essa resposta está certa ou errada? Aonde eu buscar a base para isso? Porque uma vez que o prompt, né, a entrada desse cara é muito boa, a saída pode ser perfeita. Então, por que não usar esse momento onde a informação que antes era do Google, agora é do ChatGPT, que congrega tudo, né, em um único lugar com uma resposta muito mais palatável do que você ler 10, 15, 20 páginas, tá? É a gente olhar para isso e dizer assim, legal, então vamos agora assumir o seguinte, se a profissão dita como a profissão do futuro, eu escutei esses dias isso, achei um negócio tremendo, né? A profissão do futuro é o engenheiro de prompt. Eu disse, minha nossa senhora. Era tipo o cara que ia pilotar drone, né, antigamente. É um negócio muito louco, entendeu? E aí, assim, você dizer assim, é um engenheiro de prompt, ok, vamos assumir que essa bobagem é uma realidade, tá? Na minha visão é uma bobagem, tá? Mas se um bom prompt é um bom negócio, então a gente tem que olhar para os alunos de hoje e dizer assim, para que você escreva um bom prompt, você tem que ter uma boa base. Se você tem uma boa base, uma base acadêmica forte, uma base teórica forte, você consegue chegar em qualquer lugar muito mais rápido. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que trazer o ChatGPT para dentro da sala. Para mostrar essa necessidade e para evoluir. Porque, às vezes, você tem um trabalho muito grande, né, para criar toda uma didática acerca de um tema, paralelizar uma informação para tentar trazer para a linguagem do aluno ali, e você não consegue se fazer ouvir. Porque, às vezes, você estava num platô maior do que o do aluno.
naquele momento, e ele não se identificou com aquela explicação. O ChatGPT pode ter essa identificação com ele, porque ele pergunta e consegue responder na mesma linguagem. Não precisa pensar, né? Exatamente. Aí é nesse ponto que a gente tem que começar a bater, entendeu? Certo. Eu acho que não, eu não gosto da ideia do banimento, mas eu acho que o trazer à tona a questão ética, a questão do porquê, do como usar, da base, do reforçar, né, a cultura de educação. Acho que o Brasil precisa reforçar a cultura de educação. Para fechar, nosso tempo está corrido aqui. A Eusiane perguntou: e o uso do ChatGPT no serviço público, já há casos de sucesso? Não sei, Eusiane. Não sei, eu não acompanho nada do serviço público. A gente aqui é totalmente privado e internacional. Mas acredito que, minha visão, tá? Posso estar equivocado. Mas acho que isso para serviço público e para algumas coisas legais, sim, tem uma grande pegada, mas requer uma validação muito forte, né? Eu acho que com o treinamento adequado de dados, com certeza vai ter uma melhoria no serviço público muito forte, com certeza. Né? E temos excelentes cabeças para fazer isso funcionar e isso ser operado, né? Com certeza absoluta. Tá? A Graziele aqui já lançou aqui no chat que eles têm lá, né? Não sei onde ela trabalha, mas lá ela tem um case que com certeza, né, desburocratiza, né, esse acesso às coisas, né? Com certeza a gente vai ver muita coisa surgindo aí. Jorge, eu acho que nosso tempo esgotou aqui, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. É uma discussão maravilhosa trazer essa questão de ética, ChatGPT, até que ponto, né, a gente vai chegar com essas tecnologias. Espero poder contar com você nas próximas. Claro, será um prazer. E a Mari está muito feliz com a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Até logo. Até mais. Pessoal, agora teremos mais um sorteio. Hora dos brindes. Vamos lá, pessoal, para mais um sorteio, mais um Kahoot. Já coloquei em tela aqui para vocês o PIN e vamos colocar aqui para vocês agora o link de acesso. Só um instante. Só um instantinho. Vou postar aqui. Pessoal, vocês já podem ir acessando, tá bom? O link já tá aí no chat para vocês. Temos uma regra. Vamos colocar nome e sobrenome, um apelido ou sobrenome, porque vai ficar mais fácil da gente identificar vocês. Então, Camila, eu vou pedir para que você, novamente, faça o seu login e CS, se possível também. Eu vou retirar vocês aqui educadamente. Vou pedir para que vocês loguem novamente, por favor, coloquem um nome e um sobrenome, que assim vai facilitar bastante aqui a nossa equipe na hora de poder identificar os ganhadores, tá bom? Bacana, Rivaldo, Grazi Barbosa, obrigada, Grazi. Euzi, muito bom. Mônica de novo, hein? Vai pro primeiro lugar, Mônica. Jânio, Isaías, muito bom. O pessoal tá entrando, mais uns 30 segundinhos. Luiz Moraes, muito bom. Eliezer. Quem mais? Vamos lá. Mais 5 segundos. Quem mais? Matheus. Leon. Fechou. Vamos iniciar. Entrou. Bora lá, pessoal. 5 questões, tá bom? Muito bem.
Tivemos 14 respostas. Vamos avançar aqui. A Mônica em primeiro lugar. Vamos lá, Mônica. Pessoal, vamos deixar a Mônica levar o primeiro lugar, não. Já ganhou o primeiro, hein? Bora lá. Fechamos a segunda. Vamos avançar. Vamos ver o ranking agora. Luiz Moraes aqui em primeiro lugar. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Muito bom. 15 respostas, vamos ver o ranking. Luiz, mantendo aí a colocação em primeiro lugar. Vamos para a próxima pergunta. É a quarta, hein, pessoal? A quarta e a quinta, e aí fechamos. Arrasaram. Luiz mantém aqui a primeira colocação, hein? Leão tá chegando pertinho. Vamos para a última? Vamos ver se o Leão consegue passar aí o Luiz? Bora lá para a quinta, então, pessoal. Muito bom. Vamos passar aqui. Vamos avançar para ver o pódio. Será que é o Luiz? Leão! Parabéns, Leão! Muito bom! Foi incrível. O Leão aí na reta final conseguiu passar aí para o primeiro lugar. Parabéns, tá? A gente segue aí com o fórum agora. Vocês vão para o intervalo. Nós vamos estar postando no mural do evento tanto o resultado do primeiro sorteio quanto do segundo sorteio. Então, bom intervalo para vocês e retornem com a gente aqui para a próxima palestra. Obrigada.